Queridos, nós então vamos ter o nosso momento de meditação da Palavra de Deus. E eu quero dar um tema para a mensagem desta noite, e o tema é Cuidando das Emoções. Cuidando das emoções. Abra comigo o Salmo 42, nós vamos ver o verso 1 ao verso 11, na verdade, todo o Salmo 42. Vamos meditar um pouco nesse Salmo, percebendo, querido, que a Bíblia não nos esconde o fato das dores, da angústia. Nós vemos os personagens famosos da Bíblia, as histórias que lemos, tantos dos patriarcas como os profetas, como também vemos o próprio Senhor Jesus, depois os apóstolos. Querido, todos eles passaram por lutas. Quando nós olhamos Elias esteve em depressão, pediu a própria morte. Jesus, tamanha era a angústia no Getsemane, ele suou sangue. Nós percebemos os vales e montanhas que tantas vezes nós passamos, mas existe sempre um diferencial, e esse diferencial é a nossa fé, é a nossa convicção, é a certeza de que a nossa história está nas mãos de Deus. E o Salmo 42 nos fala muito a respeito realmente de alguém que passou por situações difíceis, mas que constantemente colocava a sua esperança no Senhor. Esse Salmo 42, de acordo com alguns relatos, é dos filhos de Corá, os filhos, um poema dos coraitas, mas para muitos é do próprio Davi. Quando nós olhamos alguns reformadores como João Calvino, como olhamos alguns grandes teólogos que já passaram, outros que estão diante de nós, mas como o Dr. Russell Shedd, ele fala também a respeito que esse é um salmo de Davi, mas independente de quem seja, nós percebemos aqui algumas coisas que queremos passar para cada um dos irmãos, e pensando nesse tema, cuidando das emoções. Vamos ler o texto bíblico. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção, e a mim, minha oração ao Deus que me dá a vitória. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Com certeza, quando olhamos para esse salmo, o salmista estava passando por lutas. O salmista estava passando por momentos de tristeza, de angústia, de choro, de lamento. Ele estava passando por momentos difíceis. E como eu disse, independente de sua origem, se for de Davi ou não, vemos nesse salmo uma alma angustiada, mas alguém que buscou a Deus para aliviar sua tristeza e sua aflição. Nesse tempo de quarentena, alguns sentimentos têm surgido ou podem surgir em nós. Querido, quem tem uma vida ativa, quem estava sempre na rua, fazendo as suas coisas, com a igreja, trabalho, crianças na escola, aquela agitação, de repente tudo parou para muitos.
E nós sabemos que isso gera alguns sentimentos, uma certa apatia, depressão, uma própria opressão começa a surgir. Nós ficamos ali angustiados, tristes e muitas vezes apavorados com tanta coisa que estamos ouvindo, preocupados com os nossos. Querido, nós sabemos que todo o distanciamento dos relacionamentos, esse rompimento das atividades, pode gerar algum tipo de descompensação das nossas emoções. E é por isso que temos visto e ouvido pessoas que estão em verdadeiro pânico, pessoas que estão ali deprimidas, entristecidas. E eu quero, através dessa palavra, trazer um tempo de consolo e pensar justamente naquilo que o salmista viveu e como devemos, diante dessas situações, também viver. Hoje nós vamos ver o coração do salmista e aprender a descansar em Deus. Quero olhar então algumas coisas específicas que esse texto nos mostra. Primeiro, o salmista expressa a saudade de Deus. Quando nós olhamos o verso 1 e verso 2, ele está dizendo: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Dentro do contexto da época, acreditava-se que Deus estava apenas ali no templo, ou seja, quem não estivesse na região do templo, no templo, estava longe da presença de Deus. O salmista não se encontrava ali na região do templo, diante da presença de Deus. Então ele estava ali angustiado, dizendo: olha, assim como uma corça, ela anseia por águas correntes, assim como ela tem sede, eu estou assim, a minha alma está com sede. O salmista expressa a saudade das coisas de Deus, saudade do próprio Deus. Por isso o salmista disse: quando poderei entrar-me para apresentar a Deus? Em certo sentido, nós também temos isso no nosso coração. Apesar de sabermos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nós sabemos que quando estamos no templo, estamos em comunhão, juntos adorando, juntos meditando, há uma atmosfera diferente, e muita gente está assim, com saudade de Deus, saudade da igreja, saudade desse tempo gostoso de estarmos juntos. Eu lembro, certa vez, fiquei 15 dias de férias, e eu e minha esposa, com minha filha, só tinha Juju. Nós saímos de férias e fomos até a casa da minha cunhada, nos Estados Unidos. E aí já estavam completando esses 15 dias, e a gente 15 dias sem ir até uma igreja. O coração já estava assim, com saudade de estar na presença de Deus junto com os irmãos, de estar experimentando algo diferente de Deus. E aí a gente foi para uma despedida na casa ali da sogra dela, e teria um churrasco brasileiro, uma coisa abençoada. E aí, nos fundos da casa dela, dava para a parede de uma igreja, que ficava do outro lado da esquina, mas a igreja era grande, e eu comecei a ouvir louvores. E a igreja, ainda nem sei exatamente de qual país era, não era uma igreja americana, era uma outra língua, e eu estava de chinela havaiana azul, com um short verde e a camisa do Brasil. Eu estava tipo um brasileiro, para estar no churrasco. E de repente, eu saí ali da casa, dei a volta no quarteirão. Quando o pessoal me viu, gentilmente abriram a porta da igreja. Quando eu vi todo mundo arrumadinho, eu de chinela havaiana azul, bermuda verde e camisa do Brasil. Eu parecia, assim, algo tremendo, porque todo mundo olhou para mim, mas muito gentilmente me permitiram sentar no último banco. E eu fiquei ali durante um tempo, e eles estavam adorando, depois começou a ministração, e como aquilo já foi tão gostoso, eu não entendia nada, mas simplesmente ali senti a presença de Deus. Isso foi suficiente para alimentar a minha alma, para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Então eu sei, querido, que muitas vezes você que está aí, você pode dizer como salmista: eu estou com saudade de Deus, eu estou com saudade das coisas de Deus. Quantos de nós podemos nos sentir longe de Deus, por estar longe da igreja? Mas guarde uma coisa: Deus está sempre perto de nós, apesar de não estarmos juntos na igreja. Deus é aquele que está constantemente perto. Salmo 145, verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam em verdade. Se você tem invocado a Deus, se você tem orado a Deus, Ele está perto. E muito mais do que isso, Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então guarde algo. Deus está pertinho de você, Deus está ao seu lado, Deus está, querido, pertinho de cada um de nós. Por mais que você sinta essa saudade, esse vazio de Deus, essa sensação de solidão, guarde essa verdade no seu coração: você não está sozinho. Aonde você estiver, Deus está do seu lado. Então o salmista começa expressando essa saudade de Deus, e além disso, ele expressa agora um pouco da sua tristeza. Ele abre o coração para Deus. Ele diz no verso 3: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? A tristeza roubara-lhe o apetite de tal maneira que substituiu o prazer da refeição pela tristeza do choro. O salmista diz: as minhas lágrimas tem sido meu alimento de dia e de noite. Ele está dizendo: eu estou vivendo um momento de tristeza tão grande, eu estou vivendo um momento tão difícil na minha vida, que a única coisa que eu faço é chorar. Eu perdi o apetite, eu perdi realmente a fome, porque todos me perguntam: onde está o seu Deus? A tristeza, querido, é real, o choro é real, e nós passamos por momentos assim. Nós podemos passar assim porque somos humanos. Ela vem muitas vezes sobre nós. É justamente nesse momento que as pessoas que estão à nossa volta, elas vêm dizer: mas não é crente? E está triste? Não é crente? Está aí angustiado? É nesse momento que o inimigo tenta nos abater ainda mais, querendo levantar o questionamento em nosso coração a respeito do agir de Deus. É quando nós estamos abatidos e entristecidos porque estamos passando por um momento difícil, é que Satanás tantas vezes vai mandar alguém para confrontar a nossa fé, para questionar a nossa fé e perguntar: onde é que está Deus nisso tudo? Como seres humanos, sempre fazemos um pré-julgamento a respeito de tudo que acontece. Se nós estamos passando por alguma coisa, a gente vai pensar: mas por que eu estou passando por isso? Se alguma coisa deu errado, a gente vai perguntar: por que isso deu errado? Será que Deus me abandonou? Onde está Deus? Querido, uma coisa que você precisa fazer para cuidar das suas emoções é entender que mesmo que você não veja o agir de Deus na sua vida, Deus te ama. O amor de Deus não está, querido, atrelado ao que a gente vive ou deixa de viver. Ele é um Deus de amor, um Deus que está perto. O texto vai nos dizer: onde está o teu Deus? Estou hoje aqui para Deus tratar, querido, das nossas emoções. Então eu preciso te lembrar aonde está o seu Deus. Eu preciso te lembrar não apenas que Deus está perto, mas isso vai muito além. Abra comigo João capítulo 14, verso 19 a 20. Evangelho de João 14, de 19 a 20. Nós lemos o seguinte dentro desse texto: dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Jesus está dizendo onde Ele está. Ele está em nós. No versículo 16 e 17 desse mesmo João 14, Jesus disse: e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Nós sabemos que Ele está falando do Espírito Santo de Deus, a qual realmente no dia de Pentecostes Ele foi enviado. E se antes o Espírito estava com os discípulos, hoje o Espírito está em nós. Por isso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Não importa o que passamos nesse mundo, sabemos que em todo o tempo o Espírito de Deus está conosco. Então, querido, em nome de Jesus, coloque essa tristeza de lado, esse abatimento de lado, permita Deus cuidar das suas emoções em meio às verdades de Deus. Coríntios capítulo 6, verso 19 vai dizer: acaso não sabem
que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós temos a plena convicção de que Deus está aqui, tão perto, mas tão perto, que Ele está dentro de nós. Podemos ver que, além de estar perto, e esse perto eu vou colocar, Deus está perto para agir em prol dos que clamam, mas jamais está longe daqueles que pertencem a Ele. Você pertence ao Senhor. O salmista estava expressando a sua tristeza. Onde está o teu Deus? Era a pergunta. Querido, uma certeza que você pode dar é que Deus está contigo todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Depois disso, nós estaremos com Ele nos céus. Mas o salmista, primeiramente, ele expressou a saudade. Segundo, ele expressou a sua tristeza. E agora o salmista expressa a sua angústia. No versículo 4, ele diz: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Ao recordar sua tristeza pessoal, somado aos insultos gratuitos daqueles que questionavam sobre Deus, o salmista apela para a memória daqueles momentos de triunfo, quando subia ao templo para o culto juntamente com o povo. Era um momento de aflição, que nós lembramos dos momentos bons, mas na verdade aqui estava gerando um resultado negativo. Você sabe que quando a gente está passando por momentos difíceis, momentos de tristeza, nós começamos a lembrar daquele tempo que era bom, ficamos com aquele saudosismo, e isso produz ainda mais tristeza no nosso coração. Ele estava agora angustiado. O texto diz: choro angustiado. O salmista estava chorando de angústia. Essa angústia é um estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, de tormento. Ele traz junto com as boas memórias um momento de lamento e fica com o seu coração apertado, ansioso, sofrido. Meu irmão, guarde uma coisa: quando você lembrar das coisas boas, pense no sentido da esperança, pense no sentido de que Deus vai nos proporcionar novamente estarmos juntos. A nossa boa lembrança, as nossas boas lembranças precisam resultar em nós uma expectativa do bem, não o lamento e o choro daquilo que vivemos e agora não estamos vivendo mais. Muitos já falaram comigo: pastor, eu estou chorando tanto, porque está vivendo um tempo ali de isolamento, um tempo realmente ali de quarentena. Mas eu quero te fazer lembrar das coisas boas. Pense nas coisas boas, mas não trazendo uma conotação de que você já viveu, mas que você vai viver tudo de novo e coisas melhores ainda, em nome de Jesus. No livro de Lamentações encontramos dois tipos de lembranças: a que me desfalece e a que me dá esperança. Nós percebemos Jeremias, em seu livro de Lamentações, capítulo 3, versos de 19 a 25, nós temos dois tipos. Um dos tipos nós já estamos vendo do salmista aqui, do 42. O Salmo 42, a gente está vendo que ele está lembrando, e essa lembrança está gerando nele choro e angústia. Mas olha Lamentações, capítulo 3, de 19 em diante. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Querido, veja, Jeremias está aqui, primeiro lamentando, lembrando da sua aflição, do seu delírio, da amargura, do seu pesar. Quando ele lembra disso,
a alma dele desfalece. Todavia, quando ele começa a lembrar daquilo que lhe pode dar esperança, ele lembra do grande amor do Senhor. Ele lembra das misericórdias do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias são inesgotáveis. A cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Ele é fiel. E aí a gente percebe Jeremias dizendo: digo a mim mesmo. E nós vamos ver o salmista fazendo isso. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porém a minha esperança. Querido irmão, hoje você precisa dizer algo para você mesmo. Você precisa falar com a sua alma. Você precisa dizer como o profeta Jeremias: a minha porção é o Senhor, nele porém a minha esperança. Tira toda a angústia, a inquietude do seu coração, todo esse sofrimento. Algo que eu quero despertar em você, uma certa curiosidade que muitas vezes nos passa despercebido. Quando falamos de esperança, nós estamos falando do verbo esperançar, que não significa esperar. Esperançar significa levantar-se e ir atrás, agir, construir alternativas e soluções, levar adiante uma ideia, um projeto, nunca desistir. Quando eu digo eu estou esperando no Senhor, eu coloco a minha esperança em Deus, eu estou dizendo eu estou agindo em prol daquilo que creio, mas eu sei que Deus está comigo e vai me ajudar. Então, querido, não é simplesmente o fato de chegar e descansar no sentido, não estou fazendo nada, mas eu não desisto, eu não paro, eu continuo orando, eu continuo buscando, eu continuo servindo, eu continuo vivendo, eu continuo com alegria, eu continuo com força, esperando sim, enquanto estou agindo, a ação de Deus na minha vida. Isso quer dizer que não estamos parados, mas isso quer dizer que não desistimos e colocamos toda a nossa expectativa em nosso Deus. Então, nessa noite, deixe essa ansiedade, esse medo, essa angústia para trás. Comece a se encher das boas memórias, daquilo que pode te trazer esperança. Querido, lembre de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, de onde Deus te tirou, das promessas de Deus para a sua vida. Querido, não vai ser um coronavírus, uma crise econômica que vai mudar os planos de Deus para a sua vida. Jó, ele viveu um momento de ruína, um momento realmente de perdas gigantescas. Mas ele chegou e declarou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Em nome de Jesus, aquieta o teu coração. Mas o salmista, além de apresentar um tempo de tristeza, angústia, nós vemos ele fazer algo que Jeremias fez. No verso 5, nós percebemos o salmista falando com a sua própria alma, falando consigo mesmo. Verso 5 diz: porque você está assim tão triste, a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Querido, pense nisso. Talvez você já tenha falado consigo mesmo, né? Mas pensa, você olhando para o espelho, né, e falando com você mesmo, né? Por que você está assim, tão angustiada, minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Sabe aquele momento que a razão, sabe, da verdade, tem ciência de tudo, mas as emoções não conseguem se controlar? Nós estamos assim, nervosos, inquietos, mas a razão já sabe. E aí você tem que agir com a razão e falar com a sua emoção. O próprio salmista fala com a alma. Isso tem um nome hoje. Hoje podemos dizer que isso é inteligência emocional, tão falado nos nossos dias. É você dar ordens a você mesmo, é controlar as suas emoções. O grande, psicólogo conhecido hoje mundialmente, que chegou a criar realmente, algo tremendo dentro da psicologia, da psicanálise, o Dr. Augusto Cury, ele fala exatamente sobre isso, da questão da inteligência emocional, da questão de você controlar as suas emoções, você falar consigo mesmo, você começar a dominar as suas emoções. O salmista fez isso. Jeremias, em Lamentações, ele fez isso. Hoje é ciência.
mas já estava na palavra de Deus. E hoje é para mim e para você saber lidar com as nossas emoções. Porque está assim tão abatido, amém? Você precisa declarar, querido, mais uma vez: ainda louvarei o Senhor, ainda vou experimentar algo grande diante de Deus. Esse é aquele momento que a razão tenta convencer a emoção. Sabe aqueles momentos que já temos a certeza que vai passar, mas não conseguimos nos levantar? São aqueles momentos que já temos convicção das verdades, mas ainda não nos apropriamos na prática dessa verdade. Então cuida das suas emoções. Comece a descansar o seu coração. Diga para a sua alma: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Diga para a sua alma: eu tenho Deus, o meu Salvador. Hoje você precisa dominar as suas emoções com as verdades ensinadas na palavra de Deus. E lembre-se, Jesus, Ele nos deixou a sua paz. Em João capítulo 14, verso 27: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Querido, nós recebemos uma paz que está realmente acima do nosso entendimento. Nós recebemos a própria paz de Cristo. É uma paz, querido, que não é referente à ausência de guerras, mas é a paz interior. Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, disse isso também em Filipenses 4, de 4 a 7, diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Querido, o nosso convite não é a paz que o mundo dá, não é apenas a ausência de conflitos e guerras, mas é uma paz interior, é a paz de Deus, é Deus agindo algo em nós, como disse o próprio Paulo, que excede todo entendimento. E aqui nós percebemos: Ele guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que mesmo diante dessas circunstâncias, existe paz, precisa existir, porque nós temos a paz de Cristo em nós. O salmista falou consigo mesmo, porque ele já entendia na razão, mas precisava trabalhar no seu coração. Hoje você já está entendendo as verdades do Senhor, e você precisa falar para a sua alma, para que ela tenha esse entendimento. O salmista agora, em quinto lugar, ele fala com Deus. No versículo 6, nós percebemos o seguinte: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O salmista está dizendo: Deus, a minha alma está perturbada, profundamente triste, por isso de ti me lembro. Ele está dizendo: eu estou me lembrando de ti, Pai. É nesse momento de alma conturbada, de alma profundamente triste, que eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão. Ele está dizendo: desde quando tudo começou, lá no Jordão, nas alturas do Hermon. O salmista agora fala com Deus, está lembrando de Deus, ele lembra dos momentos de comunhão com Deus. Em nossas orações é bom recordar o que Deus já fez por nós. São os momentos difíceis que precisamos realmente lembrar tudo aquilo que Deus fez. Mas em sexto lugar, o salmista clama pelo favor de Deus. Versos 7 e 8 diz: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua atenção. É minha oração ao Deus que me dá a vida. O salmista está dizendo: uma calamidade após outra.
Ele reconheceu como sendo provações da parte de Deus, tempestades oriundas de Deus, que revelariam todo o seu amor e sua misericórdia. Quando nós olhamos o texto, ele está vendo que diante de tudo aquilo que ele está passando, todas essas calamidades vieram de Deus. Mas ele clama: concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua atenção. Não temos, querido, hoje como avaliar cada situação que passamos. Cada um passa por diversas coisas durante todo o dia, os meses e os anos. Mas no céu entenderemos tudo. Por enquanto sabemos de algo, e isso precisa nos bastar. Quando não entendemos os porquês de Deus, quando não entendemos aquilo que está acontecendo, uma coisa nós precisamos ter em nossa mente: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você estiver em dúvida daquilo que está acontecendo ou por que está acontecendo, quando você não entender o caos, a dor, a tempestade, eu posso te dizer que quem já me conhece um pouco da minha história, sabe as tempestades, os problemas, as perdas que já passei, mas uma certeza sempre tive e sempre terei, porque a palavra de Deus: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não entendemos muito os porquês, mas nós podemos crer que Deus vai transformar tudo para o bem de alguma forma. Então, assim como o salmista, continue clamando, mas também tenha certeza que Deus age de forma que no final resultará bem para a sua vida. Mas em sétimo e último lugar, o salmista questiona, mas logo demonstra que não tem motivos para se queixar. Ele questiona, mas logo demonstra que não há ali motivos para a sua queixa. Verso 9 a 11: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que eu saí vagando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E aí ele complementa: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse salmo, querido, fala claramente para nós que por mais que existam queixas do nosso coração, nós sabemos que nós temos os porquês. Nós sabemos que muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo agora, nós vamos entender depois. Mas uma certeza, como o salmista teve: ponha a sua esperança em Deus. Ele começa a questionar: me esqueceste? Eu devo sair vagueando, pranteando? Mas no 11 ele declara que Deus certamente agirá por ele. Concluindo, irmãos, para nós estarmos aqui orando pela sua vida, para que Deus possa cuidar das suas emoções, eu quero te dizer: levanta a tua cabeça, querido. Levanta-te em nome de Jesus, deixa toda tristeza de lado, todo medo, toda ansiedade, olha para o Senhor, pega essa paz, receba essa paz que vem dele, foi o próprio Jesus que deu. Ele está realmente, querido, promovendo paz que excede todo entendimento. Amanhã Deus resolverá. Então somente seja fiel ao Senhor. Salmo 119, verso 50 diz: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Nós temos uma promessa, e a promessa do Senhor, querido, ela produz vida no nosso coração. Então nessa noite, fale com Deus. Nessa noite, fale consigo mesmo. Nessa noite, tenha esperança em Deus, pois você ainda o louvará, pois Ele é o seu Salvador, o seu Senhor. E aí, termino com o texto de Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Que haja alegria no nosso coração. Essa tempestade vai passar, esse momento difícil vai passar, mas nós precisamos cuidar das nossas emoções e precisamos confiar que em breve nós o louvaremos, porque teremos um testemunho para compartilhar do agir de Deus em nossas vidas.